Shop. Então, boa noite a todos os nossos ouvintes, espero que estejam bem sintonizados com este Ser Igreja da Rádio 5, como habitualmente está no ar, para lhe fazer companhia, o informar e, quem sabe, também ajudar a formar a sua condição de cristão e de homem, de cidadão no mundo contemporâneo. Então, boa noite a todos e boa audição, e aqueles que nos estão a ver em vídeo, que nos captem com a boa imagem, com a nossa vontade. Hoje, como não podia deixar de ser, uma vez que no domingo se celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós temos dois convidados particularmente atentos a esta realidade. Por um lado, o diretor do único jornal diário católico, o Diário de Minho. Boa noite, Dr. Damião Pereira. É com muito gosto que o temos aqui. É a primeira vez que fala para os nossos ouvintes. Vamos já conversar sobre o Diário de Minho. O Dr. Rui Ferreira, que nós conhecemos como jornalista também do Diário de Minho e agora como responsável pelo Departamento das Comunicações Sociais da Arquidiocese de Braga. Boa noite também para si. Boa noite, obrigado. Portanto, estamos apresentados. Vou começar pelo Diário de Minho. É a presença da Igreja de Braga, a mais antiga, de uma forma continuada no mundo, que é o nosso diário, o único diário católico português, o Diário de Minho. Como é que vê o Diário de Minho neste âmbito das comunicações sociais, no âmbito da Igreja, no âmbito deste mundo, deste tempo, deste aqui e agora? Portanto, o Diário do Minho assenta em três pilares fundamentais, que são o diário regional e de inspiração cristã. Eu costumo dizer, a quem normalmente fala comigo, que eu prefiro dizer que o jornal é católico, é mais jornal católico do que de inspiração cristã. E porquê? Posso interrompê-lo? Sim, sim. É que eu subscrevo inteiramente isso. Essa coisa de inspiração cheira-me assim um odor vago e difuso. Desculpe interrompê-lo. Sim, sim. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós, no dia-a-dia, procuramos proporcionar ao leitor uma visão cristã dos acontecimentos do cotidiano, sempre num quadro de verdade e de pluralismo, contribuindo, claro, está deste modo, para a formação integral dos leitores, nomeadamente nas vertentes pessoal, social e eclesial. E isto é uma leitura diária que nos traz obrigações e responsabilidades. Evidente. É isso. Um dos bispos do Porto, Dom António Ferreira Gomes, um dia tive o privilégio de o ouvir, numa conversa que tive com ele, que os cristãos deveriam, todos os dias, ler os acontecimentos com o jornal numa mão e o Evangelho na outra. É essa a preocupação do Diário de Minho? Exatamente. Todos os dias nós procuramos informar sobre os múltiplos vetores da existência para, desse modo, possibilitar aos nossos leitores uma fé esclarecida. Portanto, só a partir de uma leitura diária feita por nós é que nós conseguiremos transmitir aos leitores precisamente isso. Portanto, o Diário de Minho tem um papel fundamental na vida da Igreja e na formação dos cidadãos em geral, uma vez que é generalista. Exatamente. Ainda que a leitura dos acontecimentos seja com uma matriz cristã católica. Exatamente isso. Portanto, reforço exatamente aqui aquilo que eu disse logo no início, de que nós procuramos sempre contribuir para a formação integral das pessoas. Antes de passar ao nosso outro convidado, que irá abordar esta conversa das comunicações sociais e do Dia Mundial das Comunicações Sociais, eu gostava de lhe perguntar como é que o Diário de Minho reage à concorrência, se pode dizer, das novas redes sociais. Isto é, nós hoje temos um mundo de meios que estão ao nosso dispor e o Diário de Minho sofre ou, pelo contrário, tenta dar a volta? O Diário de Minho sofre, como neste momento todos os órgãos de comunicação social. As plataformas digitais hoje ainda não dão lucro, aliás até dão bastante prejuízo, então temos que procurar nas edições impressas algum lucro, não é, que nos permita trabalhar precisamente essas plataformas.
vamos andando devagar, muito devagar, infelizmente, mas o que eu penso em relação a isso é que as edições impressas e as plataformas digitais têm espaço para viverem em comunhão, para coexistirem, exatamente. Agora, claro está que só irão ficar os melhores, disso não tenho dúvida nenhuma. É a seleção natural? A seleção natural das coisas. Penso que só os melhores conseguirão vencer e coexistirem exatamente ao mesmo tempo que as plataformas digitais. E o Diário de Minho está a fazer essa luta para se posicionar... Devagarinho. Estamos a fazer devagarinho, decidido, mas devagarinho, porque implica muitos custos, disponibilidade de meios humanos que neste momento não temos. Portanto, são passos que terão que ser dados naturalmente, mas pensando exatamente nas duas vertentes, na impressão, no jornal impresso, que é a nossa grande aposta, e coexistindo ao mesmo tempo com as plataformas digitais, e mais tarde ou mais cedo teremos que ir para aí definitivamente, mas sempre com a preocupação de que o jornal exista online e na edição impresso. Para saber hoje cada vez mais, e agora eu passava para o nosso outro convidado, a ideia de que a impressão, digamos o papel, o suporte papel, começa a readquirir uma certa confiança na medida em que se descobre cada vez mais que as plataformas digitais têm uma duração efêmera. Está a ver o Twitter, que é de poucos minutos, e o Facebook de poucas horas, ao fim de algum tempo estão fora de circuito. Como é que, como responsável, como jovem, que domina as novas tecnologias, como uma pessoa com responsabilidade nas novas tecnologias, como é que vê a presença da Igreja, a presença do mundo nas novas redes sociais? Ora bem, antes de mais fazer um esclarecimento, que eu não sou responsável pelo departamento. Mas está incluído nele. Eu sou executor, digamos, do departamento e é justo também fazer ressalva do trabalho do Padre Zé Miguel, que é o responsável. Ele que é o coordenador. A nossa estrutura é piramidal, portanto o Padre Zé Miguel é o secretário do Sr. Arcebispo, está próximo de quem governa a Diocese e portanto tem esta facilidade de comunicação que também passa para nós aquilo que, neste caso para mim, que executo o trabalho do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese, aquilo que é importante e que devemos ressaltar. Quanto à presença da Igreja, no geral, enfim, eu tive o gosto de estar no início de alguns projetos aqui na Igreja em Portugal, concretamente ligados à Companhia de Jesus, e posso dizer que a Igreja tem feito um esforço por estar mais presente, nomeadamente na internet, onde acho que já há uma presença bastante afirmativa. Há sites e projetos muito interessantes, muito apelativos, e portanto acho que a Igreja deu alguns passos. Seguramente que algumas dioceses e alguns movimentos ainda estão distantes daquilo que poderiam fazer, mas também percebo aquilo que o Damião estava a dizer: é preciso meios humanos, é preciso investimento, e naturalmente que nem todos os movimentos, nem todas as instituições têm esse poder e recursos para isso. Agora, quanto à Arquidiocese de Braga em particular, a Arquidiocese tem dado passos nesse sentido, nomeadamente nos últimos meses. A criação do Departamento de Comunicação Social, de uma forma mais estruturada, porque ele já existia em termos teóricos, é um passo importante, porque agindo também nomeadamente em articulação e ligação assumida com o Diário de Minho, porque o Diário de Minho é um jornal da Arquidiocese de Braga, portanto, e aí assumimos, não é vergonha nenhuma, nem é problema algum. Naturalmente, mais-valia. Naturalmente que os conteúdos que produzimos são disponibilizados para outros órgãos de comunicação social, portanto, eles estão no site da Diocese, a Agência Eclésia tem feito bom uso deles ultimamente, e no outro dia, há cerca de 2 semanas, a Agência Lusa também lá foi buscar uma notícia do vinho da Arquidiocese, portanto, isso dá-nos também, e a questão do alerta sobre o falso sacerdote também teve implicações até a nível das televisões, portanto isso é também significado do trabalho que estamos a fazer e que já vai chegando aos órgãos de comunicação social, que é isso que pretendemos. Depois, criar aqui uma ligação com os arciprestados que ainda não existem com uma parte deles, porque há que criar aqui pontes
que ainda estão a ser criadas, com alguns já existe uma ligação forte, com outros ainda não, mas o objetivo é criar aqui uma rede de comunicação de forma que os acontecimentos de índole arquidiocesana e também arciprestal cheguem a toda a diocese e dessa maneira se possam fomentar, não apenas se é um acontecimento interessante como uma diocese ou como um arciprestado ou uma paróquia fazem, que esse acontecimento chega a toda a diocese de forma a fomentar que ele se possa repetir noutros sítios, porque as boas ideias são para ser incrementadas, replicadas, evidentemente. E da mesma maneira que a palavra dos bispos e os acontecimentos que têm índole arquidiocesana também sejam conhecidos por todos, porque são de índole arquidiocesana, têm que chegar a todo lado. E é nesse aspecto que nós trabalhamos. Claro, estamos a começar este trabalho, acho que estamos a dar alguns passos importantes, mas ainda não está tudo feito e, portanto, temos que ir progredindo. Na mensagem que o Papa Bento XVI, em janeiro, publicou para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se vai celebrar já neste domingo, no próximo domingo, o Papa punha um ênfase, e a mensagem era praticamente toda ela dedicada às novas redes sociais, aos novos meios de comunicação do ciberespaço. Há novidades nesta mensagem do Papa? Sim, há novidades importantes. Aliás, a perspectiva tradicionalista da Igreja continua a ser forte e a vigorar em muitos sacerdotes e bispos. Tradicionalista ou conservadora? Conservadora, se calhar. É bom separar, eu já sei que gosta dessa separação. Partico muito. Sabemos que olham para estes novos meios e dizem mal destes novos meios precisamente porque eles podem ser usados mal. Agora, quando temos um meio que tem a adesão de milhões de pessoas em todo o mundo, não podemos dizer simplesmente que é um meio mau. Como sabemos, o bom ou o mau, a conotação moral do meio depende do uso que se faz dele. Evidentemente. E o que eu gostava de ressaltar da mensagem do Papa é que o Papa precisamente olha para o meio, para as vantagens desse meio e da sua utilização e não propriamente para a perversão do seu uso. E aqui é um olhar muito límpido que eu acho que a Igreja deve ter sempre sobre tudo, sobre os meios que são colocados à nossa disposição e não uma conotação moral negativa. E, portanto, o Papa olha para as redes sociais, nomeadamente, e para o universo digital como uma grande praça, uma grande ágora, um universo de possibilidades e de relações que de facto acontecem e sucedem e de facto, olhando por exemplo para o Facebook, que é o caso mais paradigmático, ele fomenta as relações, faz com que pessoas que não se viam há anos retomem a sua ligação, se reencontrem e isso é notável. Depois, por outro lado, também nos ajuda, e o Papa termina precisamente por aí, precisamente para dizer que o meio digital não substitui o contacto pessoal, mas o meio digital pode ser importantíssimo para fomentar a relação pessoal. Ele diz isso de uma forma muito bonita quando refere que a primeira abordagem às questões da fé, por exemplo, podem começar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, etc., e acabar na oração, na reconciliação, numa igreja, numa capela. Exatamente. Ele diz isso e acho que é muito interessante esse aspecto de que nós não podemos lançar o anátema sobre o que é novo, porque o que é novo pode ser extremamente mais valioso. Não é? E às vezes temos a tentação de dizer há pornografia na internet, logo não vamos à internet. Também há pornografia nos jornais, não é, Sr. Diretor? Exatamente. E cada vez mais. E não é por isso que a gente deixa de ler os jornais. Exatamente. Mas é preciso fazer uma gestão criteriosa daquilo que nós queremos ler e daquilo que nós queremos que os outros leiam. Não é? Eu posso lhe dar o caso de conhecer escolas que não compram determinados jornais precisamente para que os alunos não tenham acesso a determinadas páginas que certamente irão causar alguma perturbação. Uma perturbação, não é? Eu queria só acrescentar em relação ainda à mensagem do Papa Bento XVI e sobre as redes sociais que quando ele fala em fazer das redes sociais um verdadeiro instrumento de evangelização, eu penso que ele não se está a referir apenas aos sacerdotes, está-se a referir a todos os fiéis e portanto todos nós temos que contribuir para isso, deixando de lado egoísmos, claro está, não é? E fazendo chegar a boa nova e como diz o Santo Padre, a todos aqueles que estão longe da fé. Ou então, como diz agora o Papa Francisco, levar essa boa nova à periferia,
Portanto, é nesse sentido que nós teremos que trabalhar e aproveitar então as redes sociais para que façamos de facto ou que utilizemos de facto as redes sociais como um verdadeiro instrumento de evangelização. Eu acho que é importante este aspecto dos órgãos de comunicação social, quer os tradicionais, enfim, impressos, etc., os jornais, revistas, etc., como as novas redes sociais, o Facebook, o Twitter, os blogs, etc., que podem e devem transmitir ou ser uma presença de esperança no mundo que perdeu a esperança de viver. Não é? Hoje, sei lá, nós temos um mundo muito cercado, muito angustiado e que perdeu o gosto da vida, o gosto pela vida. Ora, o gosto pela vida, o amar a vida, é um dom e é uma perspectiva cristã, e aí nós podemos dar um contributo. Não é verdade? É verdade, e até acho que o universo digital também pode ter aí um papel importante, né? Se temos, por exemplo, alguns projetos ligados à oração bem-sucedidos. Quer dizer o nome de algum? Quero dizer um que foram os jesuítas que promoveram aqui em Portugal, nomeadamente o apostolado da oração, que é o Passo a Rezar, que é um projeto que não é português, mas que foi aplicado em Portugal e acho com muito sucesso. Estou a falar de sites que promovem o Evangelho Diário, estou a falar de sites pessoais que têm reflexões sobre temas ligados à vida, sobre temas ligados à oração, à liturgia. Por isso a internet permite-nos uma abordagem muito vasta a nível do campo de preferências e também de projetos de associações que ajudam pessoas que estão... No outro dia promovemos um projeto no Igreja Viva de viúvas, pessoas que perderam a perspectiva de vida e que eventualmente podem encontrar em grupos em que se calhar não é preciso, muitas vezes, porque não é possível, por questões geográficas, as pessoas estarem reunidas fisicamente, mas podem estar reunidas em termos virtualmente. E portanto acho que aí há muitas vantagens. Há vídeos de entrevistas que são partilhados numa rede social, a pessoa ouve, a pessoa partilha, vai chegar a outras, portanto há até obras que estão em PDF na internet, portanto a internet possibilita um âmbito tremendo que nos pode conduzir também a relações mais próximas, porque quando é que a pessoa perde a esperança da vida? Quando está sozinha, quando se fecha no seu egoísmo, porque no fundo o pecado é o egoísmo. E não nos podemos esquecer disso. Portanto, quando a pessoa tem uma maneira de se abrir aos outros, naturalmente que a pessoa vai ter sempre que sair desse seu egoísmo, né? mas as redes sociais podem fomentar a relação pessoal e isso é importante, isso pode ser importante na vida de muitas pessoas, porque não isola completamente a pessoa. E portanto acho que aí a Igreja também pode pensar noutros projetos. Acho que o universo é vasto e a Igreja tem ainda muito caminho a fazer neste universo digital, como eu disse há pouco, e portanto há que aproveitar este meio é um meio privilegiado, não tem qualquer dúvida. Não sendo incompatíveis, penso que é a leitura dos dois e já agora de mim também próprio, quer dizer que de facto os meios que têm como suporte o papel não são incompatíveis com os outros as plataformas digitais, elas podem se completar. Como há bocado eu dizia, ainda recentemente eu ouvi um debate sobre isso, que de facto o digital, ou muitas das plataformas digitais são muito efêmeras, enquanto que o suporte papel nós podemos guardá-lo, arquivá-lo e digitalizá-lo. Quer dizer, ele também pode passar para a plataforma digital, exatamente. Não é? Exatamente. Também pode passar para uma plataforma mais efêmera, digamos assim. Nos conteúdos digitais é muito mais fácil fazer uma mudança. Aliás, isso acontece diariamente, não é? Todos os dias há coisas novas, todos os dias já há maneiras de trabalhar determinados programas são aperfeiçoados diariamente e nós vemos isso aqui, por exemplo, aqui no jornal, que compramos hoje um programa e amanhã ele está obsoleto, não é? O jornal, as edições impressas também têm que se valorizar nesse sentido. Tem todos os dias que procurar uma maneira diferente de se apresentar aos leitores. Só assim continuarão a conquistar mercado. Sem dúvida. Senão correm o risco de realmente ficar para trás. Isto é combater as rotinas. Mas voltando aos meios de estas plataformas, eu acho que é notável,
por exemplo, ainda hoje, logo ao princípio da manhã, eu estive a ler a homilia que o Papa Francisco proferiu na capela da Casa de Santa Marta hoje. Quer dizer, poucos minutos depois de ele ter acabado de celebrar a missa, a sua homilia estava disponível. E eu acho que é espantoso isto, que nos permite o estar em contacto quase, se não é mesmo no momento, online, como também de uma grande proximidade. Evidentemente que é preciso saber usar. Quais são os grandes desafios, e esta conversa seria muito interessante continuá-la, mas eu costumo perguntar às pessoas que estão connosco neste Ser Igreja, quais são os desafios que encontra pela frente. Portanto, pergunto ao diretor do Diário de Minho qual é ou os desafios que tem pela frente e que gostava de ver resolvidos, e depois ao Rui Ferreira vou-lhe fazer a mesma pergunta, isto é, como jovem, como jornalista, como homem destas coisas da comunicação social e muito dado às novas plataformas digitais, quais são os desafios que vê pela frente, como cristão e também como homem, porque estas coisas não são separadas, isto eu não posso separar em mim a minha pessoa humana da pessoa batizada. Eu sou uma e a mesma coisa. E os senhores são na mesma e os nossos ouvintes na mesma. A nossa maior preocupação é a atualidade. Nós procuramos todos os dias, e isso é uma tarefa praticamente impossível agora com a concorrência dos meios digitais, ser o mais atuais possível. Penso que é uma batalha, pode não ser uma batalha perdida, e aí é que está o grande desafio, é nós arranjarmos conteúdos que passem para lá do mundo digital. Só assim, só desse modo, só ultrapassando este desafio, conseguindo vencê-lo, conseguindo chegar lá, é que conseguiremos fazer frente às plataformas digitais. É todos os dias trabalhar de modo a que consigamos estar na rua ou chegar ao leitor primeiro do que o online. Como? Só dessa maneira. Esse é o grande desafio, é arranjar conteúdos que todos os dias nos possam garantir que o leitor do Diário do Minho tenha o mesmo interesse, ou se puser um interesse crescente. O nosso desafio é esse. Tem que haver, as pessoas têm que sentir que precisam do Diário do Minho. Exatamente. Isso só se consegue se nós tivermos coisas que não estejam nas plataformas digitais. Portanto, tem que ser trabalhos ousados, deixe-me chamar de trabalhos ousados, mas ao mesmo tempo que cativem o leitor, prendam a atenção, que prendam o leitor que já temos e que conquistem novos leitores. Principalmente os mais jovens, porque penso que é na classe mais jovem que está o nosso maior desafio e dificuldade. Justamente porque eles têm uma apetência e uma potência maior pelo mundo digital, não é, pelos computadores, do que pelos jornais. Mas esse não é o problema do Diário do Minho. É o problema de todos. Por isso é que, exatamente, todos terão que procurar novas formas de chegar, portanto, e conquistar. Há aqui um desafio grande. Muito grande. Um desafio gigantesco. E para os leitores do Diário do Minho, o que é que gostava que eles lhe dissessem? Que gostam do jornal, por exemplo, que gostam cada vez mais do jornal. E que lhe apresentassem. Eu costumo dizer que sou um homem das edições impressas. Eu gosto muito mais de ler, embora leia muito jornais em formato digital, mas não há nada, para mim não há nada que chegue ao papel. Eu gosto de sentir, de folhear, gosto de sentir, até o cheiro, gosto de sentir o cheiro. Pode ser que tenham uma visão talvez um pouco saudosista das coisas, mas realmente é como eu me sinto bem a procurar informação no jornal. Nós não somos só a razão e os olhos, nós também temos tato, não é? E a sensação do papel, o brilho do papel, a falta dele, tudo isso são estímulos que nos podem prender à leitura, não somos puros espíritos, não é? Eu acho que o papel que tem perdido
campo e área não vai morrer, porque de facto ele tem virtualidades que por enquanto, pelo menos, sim. as novas plataformas nunca vão conseguir oferecer, provavelmente. E nós? Eu, antes de responder à sua questão, só vou acrescentar uma coisa que acho importante em relação ao Diário de Minho. Não é só um jornal católico, um jornal que tenta ter uma perspectiva diferente da forma de olhar para os acontecimentos, mas é um jornal que defende a verdade e a cidadania. Portanto, e falo aqui mais do contexto de Braga, onde o jornal está enraizado e assumidamente também enraizado, ao qual dedica uma parte das suas páginas, mas o Diário de Minho tem tido uma influência decisiva também no andamento da cidadania desta cidade, porque dá voz a toda a gente, independentemente da... Exatamente. Nós valorizamos a divulgação noticiosa e a opinião, não é? Procurando dar visibilidade ao homem todo, não é? E também àqueles que não têm voz, e precisamente, ou mais propriamente, aos mais pobres. Nós praticamente todos os dias ouvimos aqui, batem-nos à porta pessoas em condições deploráveis de vivência, e que nós tentamos ajudar do melhor que podemos e sabemos. Mas essa parte que fez, eu acho que é muito importante e que depois comentou. Eu penso que é fundamental, porque vai contracorrente, isto é, remeter os cristãos para a sacristia e o mundo do exterior passar-lhes alheio. Ora, o cristão é um homem, uma mulher, um cidadão como outro qualquer, e a realidade do mundo não lhe pode ser estranha. Não é? Quer dizer, isto é já antigo, e o concílio que estamos a celebrar os 50 anos reforça essa ideia. João Paulo II reforçou imenso esta ideia, Francisco I também está a reforçar essa ideia. Nada do que é humano nos é alheio, e portanto a questão da cidadania de que falava o Rui há bocadinho não é uma questão periférica, é uma questão central do ser cristão. É estar atento ao mundo que nos cerca. Portanto, um cristão é um cidadão 100% cidadão, que interfere, que age, que dá palpites, que opina sobre os acontecimentos do mundo que o cerca, no pluralismo que naturalmente existe numa sociedade democrática. Mas eu interrompi-o. Eu estava a dizer precisamente que o Diário de Minho tem tido uma importância também muito grande na defesa da verdade. Porque aqui não se faz, e isso é o que eu sinto da minha experiência também, da minha passagem por aqui, não se faz jogos políticos no sentido de esconder coisas debaixo do tapete, mas abre-se a verdade e dá-se a conhecer aos cidadãos, se calhar, coisas que os cidadãos não sabiam e se calhar muita gente queria que não soubessem. Mas, desculpa interromper, muitas coisas também vão mudando na cidade e em outros pontos, precisamente porque nós damos abertura à opinião das pessoas. E tens os canudos também. E também temos o Braga. É notável isso. Que ajudam efetivamente a mudar as coisas. E muita coisa tem mudado, evidentemente. Claro, também por mérito dos agentes políticos que vêm a notícia no jornal e conseguem mudar. Mas o Diário Minho não é só da cidade de Braga. Ele é mais abrangente. Não é, mas obviamente que tem um olhar evidente. Como outros jornais também o assumem, né? Mas agora voltando à questão e respondendo como cristão e como homem, o que eu acho que podíamos eventualmente, o maior desafio das redes sociais e do mundo digital é a questão da autenticidade, que o Papa também foca na sua mensagem. Quer dizer, nós não podemos querer dar uma imagem de nós mesmos daquilo que não somos, mesmo como cristãos. E aí pegava, se calhar até na última entrevista do programa Ser Igreja, em que desafiou o cônego Zé Paula, perguntou será que os casados pelo civil não podem também participar numa celebração da bênção, da oração dos casais? Obviamente com as suas limitações a nível do exercício da sua vida. Ouviu a entrevista, pelos vistos. Ouvi a entrevista. Gostei. Ouvi a entrevista e quero dizer o seguinte, que é, muitos cristãos, por medo eventualmente do tal conservadorismo, não assumem a sua autenticidade. Mas não podemos esquecer que a Igreja de Cristo, a Igreja que Cristo quis fundar, é uma igreja onde cabem todos. Porque todos somos pecadores, porque todos temos as nossas fragilidades e os nossos contextos, e portanto o que eu acho que as redes sociais e o mundo digital podem auxiliar é uma igreja mais aberta
a todos, sem excluir ninguém, obviamente, porque acho que hoje a Igreja é para muitos setores da sociedade uma entidade que discrimina, que faz discriminação, e não pode ser, porque essa não é a Igreja de Jesus Cristo. Mas essa é a mensagem que a comunicação social privilegia, isto é, uma igreja de segregados, quando, nomeadamente a partir do concílio, eu estava a lembrar dos recasados, da extraordinária exortação apostólica Familiares Consórcio de João Paulo II, em que a última parte ele aborda os casos, que ele chama os casos difíceis. Portanto, a igreja abre-se, e esta perspectiva de a igreja que se abre com as naturais limitações de cada pessoa, abre-se a todos. Não é? Eu acho que é importante ter salientado isso. É não é? porque isso de facto... E aí o papel da comunicação social, dizer não é uma igreja de excomunhões, mas é uma igreja de comunhão, em que todos têm um lugar. Naturalmente que a Igreja não deixa de apontar os caminhos que acha que são os melhores, e tem que o continuar a fazer. Agora tem que respeitar também a autenticidade de cada pessoa e o contexto, que muitas vezes é um contexto complicado, e cada história de vida é uma história de vida, e nós seguramente conhecemos muitas pessoas com histórias de vida diferentes das nossas, e que naturalmente se calhar se afastaram da Igreja precisamente por causa dessas histórias de vida, e nós temos é que incluí-las e temos que acolhê-las, naturalmente dando as instruções que a Igreja nos pede para dar, mas nunca as excluindo. E eu acho que se há setores na Igreja que o fazem, que discriminam, que acusam, que apontam o dedo, nós temos que progressivamente ajudar a que esta autenticidade seja real, para que nenhum cristão que se mostre no universo digital ou na vida do dia a dia diferente daquilo que é realmente, por medo precisamente dessa instituição que Cristo fundou e que quer ser acolhedora e integradora. Isso é que mais cerejas, agora não acabávamos a nossa conversa. Eu estava a ouvir, estava-me a lembrar da primeira encíclica de João Paulo II, o Redemptory Hominis, que ele diz, logo no início, o caminho da igreja é o homem. E não diz o homem cristão, o homem que vai à igreja, o homem que pratica, não, o homem, a pessoa humana. Exatamente. Não é? Exatamente. Todo, não é? De facto, este Papa, nós não pensamos muito neste conteúdo, não é? O caminho da igreja é o homem. E o homem todo, e todos os homens. E aí o papel da comunicação social. O Diário de Minho esforça-se por isso? Esforça-se todos os dias, o Diário de Minho se esforça precisamente por dar voz a toda a gente, não é? E posso dizer, por exemplo, que a nossa preocupação noticiosa do dia-a-dia, não é? É no sentido de darmos notícias que possam servir de exemplo para a sociedade. Pela positiva. Pela positiva. Às vezes isso não é possível, não é? Mas penso que nós, transmitindo essas notícias positivas e que possam servir de exemplo, não é? Nomeadamente no âmbito da solidariedade e no apoio aos que mais sofrem, é um caminho que tem que ser percorrido. Portanto, e como diz o Rui, é no mesmo caminho onde cabe toda a gente. Porque não são só os mais pobres que sofrem. Não. Toda a gente sofre de uma maneira ou de outra. E é essa gente que nós também procuramos chegar. Há uma frase muito bonita que eu tenho citado muitas vezes, que diz: não perguntei qual é a tua religião, nem qual é o teu partido político, nem qual é a tua cor, mas diz-me qual é o teu sofrimento. Não sendo uma frase assumidamente cristã, com a chancela oficial de um santo ou do Evangelho, ela é profundamente humana e, consequentemente, profundamente cristã. É essa a atenção. A maior preocupação é certamente o nosso maior sofrimento. Rui, para terminar. Para terminar, não queria deixar de dar aqui uns dados que acho que também são relevantes. As pessoas gostam de números. Só falta o gráfico. O site o Excel. Portanto, o site da Arquidiocese de Braga foi fundado há cerca de 9 meses, tem atualizações diárias, portanto, e gostava também de fortalecer isto. Sei que estamos a crescer no número de visualizações, as pessoas já perceberam que temos as atualizações e vão lá com frequência, portanto, temos notícias da Arquidiocese atualizadas com muita frequência, temos a voz dos bispos, do Sr. Arcebispo, neste caso, com os seus discursos, as suas intervenções públicas, temos os vídeos onde também estão o Ser Igreja, o programa Ser Igreja, que é um magazine oficial da Arquidiocese, e temos newsletter. Eu recebo, ainda hoje recebi uma de manhã. A newsletter que é enviada também aos meios de comunicação social, e por isso também esta importância desta rede que se vai criando. Portanto,
como é que, desculpa interromper, não perca o fio à meada, mas eu não posso, daqui a um bocado estava-me a esquecer de lhe fazer a pergunta. Assim, se alguém quiser receber a newsletter da Diocese, o que é que tem que fazer? Tem que ir ao nosso site da Arquidiocese e terá lá uma pequena, um link onde, carregando, vai poder inscrever com o seu e-mail e poder passar a receber a newsletter. Isto para sacerdotes, isto para fiéis, isto para simpatizantes isto e também antipatizantes, para meios de comunicação social, para quem quiser, para todos os meios de comunicação social da Arquidiocese e de fora da Arquidiocese, nomeadamente quem produz boletins paroquiais, para que tenha acesso mais direto aos acontecimentos eclesiais da Igreja de Braga. Portanto, queremos chegar a esses todos, estamos a crescer e queremos chegar a muitos mais. Depois dizer que desde a renovação do site, sensivelmente tivemos já cerca de 108 mil visitas, portanto que é significativo, com um crescimento progressivo, e temos também no site a possibilidade de assistir todos os dias à transmissão das Eucaristias da Sé de Braga. Portanto, e já temos, desde que esta plataforma foi instalada em janeiro, temos já contabilizado 2.600 visualizações, portanto, da missa, da Eucaristia, o que é um bom sinal. Portanto, as pessoas basta acederem ao site e logo no cabeçalho tem uma ligação direta. A Eucaristia é a Eucaristia das 17h30 ao domingo das 11h30. Portanto, também gostava de deixar estes números, significa que também estamos a crescer e é importantíssimo crescermos. Ao nível do Facebook, a Arquidiocese já está presente, mas ainda não da maneira que queríamos. Temos o gabinete do Arcebispo Primaz, que tem atualizações frequentes, mas o Facebook da Arquidiocese também em breve teremos as atualizações frequentes que pretendemos, para que também se crie esta rede e as notícias e os acontecimentos eclesiais também vão sendo automaticamente promovidos a nível do universo digital. Muito obrigado aos dois pela vossa presença neste Ser Igreja, dedicado às comunicações sociais, na antevéspera do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Havemos de voltar à carga, a falar quer do Diário do Minho, quer das novas plataformas digitais, quando tiverem alguma notícia para dar aos nossos ouvintes. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Inácio. Muito boa noite.